Oi, meu nome é Leandro Garcia e hoje eu vim apresentar o artigo Experiências Artográficas com um grupo reflexivo para homens de violência, autores de violência doméstica contra a mulher. Esse artigo ele foi escrito por mim, Leandro Alves Garcia, e pelo professor Dr. Robson Xavier da Costa. Esse artigo ele vai tratar sobre o grupo reflexivo Reconstruir, que foi um grupo de homens autores de violência contra a mulher em São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, na região metropolitana de Natal. Esse grupo reflexivo, ele é composto por homens em processo judicial e, e que eles estão envolvidos em algum tipo de violência doméstica, familiar, contra a mulher, que pode ser a sua esposa, a sua filha, em alguns casos a mãe ou a avó, e a fim de despertar neles uma reflexão sobre as suas atitudes. Esse grupo reflexivo ele também tem alguns objetivos específicos, que seria o de propiciar uma reflexão sobre o papel masculino e feminino na sociedade contemporânea, promover um espaço de escuta compartilhada através da troca de experiências, discutir a Lei Maria da Penha no contexto de violência doméstica e familiar na promoção de igualdade de gênero e, assim, considerando as realidades vivenciadas. Além disso, pensa muito em se promover alternativas para um comportamento assertivo diante de situações de estresse. Passar para o próximo slide. O grupo reflexivo Reconstruir, esse nome Reconstruir é específico do de São Gonçalo do Amarante. Foi escolhido no último encontro da primeira turma e assim ficou para os grupos posteriores. Eu participei do primeiro, segundo e terceiro grupo. E depois eu entrei no mestrado em artes visuais e aí eu pedi licença do grupo e saí. E não voltei mais. Os grupos reflexivos, eles fazem parte dos aparatos utilizados para a efetivação da Lei Maria da Penha. De acordo com essa lei, configura-se violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. A Lei Maria da Penha é a lei número 11.340, implantada em agosto de 2006, ou seja, agora ela está fazendo 14 anos. E a Lei Maria da Penha, quando ela é executada nesses grupos reflexivos, ela é feita de uma maneira com abordagem interdisciplinar. Então, é uma equipe de vários funcionários lá no CRES de São Gonçalo do Amarante e, além de mim, como arte educador, estavam a psicóloga e a assistente social. E aí eu participei de todas as reuniões do grupo, até chegar a minha oficina com eles na última aula, que era a oficina de pintura coletiva, eu participei de todos os momentos com o grupo. Então, de certa forma, era como se eu estivesse fazendo curso de sensibilização também, inicialmente. E aí eu tentava contribuir de alguma forma, com opiniões e ideias, mas, no geral, eu estava ali para aprender também, e estava ali com eles. Esse grupo reflexivo, aqui é uma tabela socioeconômica dessa primeira turma, e vocês podem ver que são as mais variadas profissões, tem policial militar, vendedor autônomo, auxiliar administrativo, barbeiro, porteiro, vigilante, auxiliar de serviços gerais, motorista, aposentado, recepcionista. E a maioria deles, mesmo após o evento que os levou a participar desse grupo reflexivo, ainda continuam convivendo com a companheira. Então, é importante essa promoção de alternativas para um comportamento assertivo diante de situações de estresse para não se repetir o caso de violência doméstica. E na situação familiar, alguns moram com filho, outros sozinhos, uns com os pais, e aí a maioria mora em casa própria, como vocês podem ver, alguns
em casas alugadas, e a maioria com renda familiar entre 1 e 2 salários mínimos. Poucos com mais de 3 ou mais de 5, que é o caso do policial militar e do auxiliar administrativo, que recebiam mais que 3 e 5 salários mínimos. Isso, essa primeira turma foi em 2015, então o salário mínimo na época era de R$ 788. Aqui nessa foto a gente mostrando como que foi essa oficina coletiva, e aí tem a assistente social e a psicóloga, e elas estão dando os primeiros direcionamentos para eu começar a assumir a aula. Então, elas, de certa forma, elas sempre me deram muito apoio em todas as etapas desse trabalho, e eu aprendi muito com elas. Nessa parte, elas estão fazendo uma analogia sobre o desenho e viver a vida, como se cada dia da nossa vida fosse uma página e que ela não pode ser apagada. Então, eles faziam um rascunho do desenho usando caneta hidrocor. E aí elas falavam para eles pensar bem o que eles iam colocar ali naquele desenho e que aquele desenho ali ele representasse algo que fizesse parte do cotidiano deles ou que trouxessem boas recordações, algo que eles quisessem registrar naquele pequeno mural coletivo para sempre. E aí eles pensavam em alguma coisa e desenhavam nesse papel. Aqui são eles em volta do tecido que eles iriam pintar. E aí cada um ia fazendo um pedacinho ali e no final ficava aquele todo da pintura coletiva. Nas 3 turmas que eu participei, essa daqui é a primeira turma. Essa primeira turma eles fizeram esse desenho e todos pintaram juntos ao mesmo tempo. De certa forma, foi um desenho que o resultado não é tão bom, mas foi de muito aprendizado, porque nas turmas seguintes, eu vou mostrar agora da segunda, eu participei também dessa pintura. Então, assim, eu comecei a fazer um desenho de uma rosa ao centro da pintura, e aí eu dividi os espaços para eles desenharem e fazerem sua obra de arte ali, cada um no seu pedacinho. E aí funcionou melhor. Nessa segunda turma, eles quiseram escrever várias palavras, como alegria, compreensão, reconstrução, amizade, aprendizado, possibilidades. Então, cada um foi dizendo uma palavra que eles queriam registrar ali. E aí foram registradas todas essas palavras que tinham algum significado para eles. E em relação ao grupo. E na terceira turma, eles falaram sobre a questão dos tijolinhos e quiseram desenhar ali e como que essa reconstrução ela era feita de pedacinhos em pedacinhos. E aí esse trabalho ele ficou como um grande mosaico. Nesse desenho aqui do cantinho, essa escola foi de um senhor que ele falou que ele só tinha feito até o ensino fundamental 1 e ele dizia que para ele estava sendo uma coisa assim, de muito aprendizado e que ele tinha vontade de voltar para a escola, mas ele tinha, de certa forma, vergonha. E aí, para ele, foi algo, deu essa motivação. E depois disso, ele voltou a fazer um supletivo para terminar os estudos dele, que era algo que ele queria, mas ele sentia, de certa forma, vergonha por causa da idade. E aí, no curso reflexivo, ele viu que nunca é tarde para aprender. Teve um outro caso que foi de um rapaz da primeira turma que ele ia fazer o Enem e no ano que ele fez o Enem caiu algo sobre violência doméstica contra a mulher e ele disse que aprendeu muito e que serviu para ele argumentar na redação dele. E aí tem vários casos. Tem alguns também que se fazem de vítima, que dizem que apanhavam da mulher, e por aí vai. Então, cada caso é um caso, e assim, eles não podiam falar sobre esses casos deles, entre eles, durante as aulas. Eles podiam falar sobre outros assuntos, então, são várias temáticas assim que eram trabalhadas. Então, as aulas eles tinham vídeo, tinham dinâmicas para pensar sobre as atitudes, refletir sobre questões do cotidiano e como eles poderiam melhorar como pessoas.
e sobre o peso das responsabilidades, principalmente. Aqui são algumas das nossas referências e é isso. Eu gostaria de agradecer a quem conseguiu assistir até aqui e até a próxima. Obrigado.